Olá, meus amados irmãos, muito boa tarde para você e eu desejo que a paz de Cristo permaneça no seu coração. Você que está participando dessa live, desse encontro ao vivo que nós estamos aqui realizando através do YouTube. E já já o pastor Felipe vai entrar, ele está se preparando, o convite está tudo pronto, o conteúdo já está tudo prontinho, e a gente vai aqui compartilhar com você o melhor conteúdo sobre a carta aos Gálatas. Nós vamos falar dessa carta que é maravilhosa, a qual nos agrega, eu digo que essa é uma das preciosidades de Deus, né? Não exclusivamente ela, mas todas as epístolas possuem suas peculiares, né? Peculiares informações. E uma informação complementa a outra. Nenhuma carta está isolada. Toda carta que está no Novo Testamento dos apóstolos e são importantes para que nós aprendamos, né? Então, meus queridos, eu quero que vocês sejam muito, mas muito bem-vindos, porque hoje nós vamos falar desse assunto maravilhoso. Eu vou aqui saudar os irmãos que estão já online conosco. Quero saudar aqui o Vinícius Dias, que está presente, o nosso querido Evandro, está em todas conosco. A paz do Senhor, meu irmão. A nossa querida Ana Paula, a Denilza Silva, a Vilma, Shalom, minha irmã, Josiane, Glaucio, a Ana Paula. Olha que legal, obrigado, Ana. A Denilza está falando que lá no Pará está muito sol. Estamos aqui também com o Edmilson. Boa tarde, meu querido, e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo para essa live, ok? Aqui, nosso querido Glaucio está falando que está muito frio lá em Curitiba. A paz do Messias, meu amado irmão João Gilberto, tá? Hoje, o nosso querido irmão João Gilberto vai fazer a oração de encerramento da nossa reunião. Então, se prepara, varão. Se prepara, meu irmão, que hoje você vai nos edificar orando por nós no encerramento da nossa reunião, ok? São Paulo, eu estou aqui em São Paulo também, realmente está muito frio aqui em São Paulo. Tem até um solzinho aqui, mas esse solzinho ele não está aquecendo, ele está nos trazendo luz, mas não está trazendo aquele calor como lá no Pará, né? Então, meus queridos, amém, minha irmã. Nós estamos. Tem muita coisa boa que vai vir por aí. Olha, vocês que estão aqui, que ainda não acessaram o nosso site do AIMB para fazer a inscrição na nossa lista, eu peço a gentileza de você se inscrever. Eu vou até compartilhar com você aqui o link, tá? Para você se inscrever. Você se inscrever para receber nossos e-mails, ok? Porque a gente sabe que mais para frente vão ter muitas pessoas e a gente vai começar a notificar os irmãos através de e-mails, ok? Então vou compartilhar aqui com vocês nos comentários o link para vocês se inscreverem. Isso, irmã, manda para nós aqui. Manda um pouco do sol que está aí no Pará para cá, porque a gente está precisando. Amém. Eu vou compartilhar o link aqui com vocês, tá? O link do AIMB. Se inscrevam e compartilhem esse conteúdo com os irmãos, com o seu irmão na fé, com o seu irmão que crê no Evangelho de todo o coração. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai, de uma forma ou de outra, edificar a vida dele. Lembrando que a gente está compartilhando o conteúdo do teste de conhecimento da Escritura Sagrada, mas a gente vai compartilhar outros conteúdos que são
de extrema relevância. Por exemplo, tem uma apostila que a gente usa que é exclusiva, né, que a gente elaborou, que está em processo de correções, de edições, de formatações, que a gente vai compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vai dar para vocês um norte de como estudar a Escritura Sagrada e compreender a Escritura Sagrada, trazendo uma interpretação contextualizada, ok? Então, fiquem muito atentos aos e-mails, se inscrevam, tá? Se inscrevam no link que eu acabei de compartilhar aqui no nosso bate-papo, tá bom? Para que vocês recebam primeiro o teste de conhecimento, tá? O teste de conhecimento da Escritura Sagrada. Esse teste de conhecimento vai trazer para vocês algumas perguntas que são baseadas naquilo que vocês conhecem na Escritura Sagrada. E aí é legal esses testes porque você acaba se autoavaliando para ver como é que está o seu conhecimento, para ver como é que está a sua compreensão, porque vai ter coisa que você vai errar e você jurava que estava certo. Então é muito importante a gente ter uma compreensão exata e falar as coisas que a gente fala totalmente embasadas na verdade da Escritura Sagrada, ok? Deixa eu dar aqui um alô pro Felipe, o pastor Felipe. Aí ele acabou de acessar aqui, né? E deixa eu voltar aqui. Olha, nossa irmã querida, Maria Aparecida, a graça e paz, minha irmã. Meus irmãos, então, eu vou pedir para vocês compartilharem esse link com os irmãos, tá? Para que nós alcancemos o máximo de pessoas possível através dessa live. Porque esse conteúdo é importante, só que só vai deixar de assistir o jogo da seleção que está passando agora para consumir esse conteúdo quem realmente tem interesse em aprender, né? Porque muitas pessoas não vão deixar de assistir o jogo para participar desse estudo, vão querer assistir depois. Mas quem realmente tem comprometimento com a verdade e quer realmente aprender a verdade do Evangelho, abre mão de todas as outras atividades de entretenimento, do que for preciso para se dedicarem ao que importa. Então, meus queridos, eu quero parabenizar vocês por vocês dedicarem o tempo de vocês, dedicarem aí o desejo profundo de querer aprender a palavra de Deus aqui através dessa live. Eu estou muito feliz de você ter dedicado esse tempo, Já estou ouvindo barulho aqui de um áudio, o pastor Felipe já está na área aí. E para vocês desenvolverem o conhecimento de vocês e estarem em comunhão conosco. Eu estava falando em um outro áudio que a comunhão dos santos acontece no espírito, acontece de dentro para fora. Então acontece primeiro dentro e, é claro, depois a gente exterioriza, depois a gente quer ter contato físico com os irmãos, quer estar presencialmente com os irmãos. Então é extremamente importante a gente ter essa comunhão aqui, porque, consequentemente, a gente vai ter essa comunhão presencialmente, fisicamente também. A gente vai dar um jeito e a gente vai se reunir, por mais que a gente more um longe do outro, ok? Então, eu quero que vocês se preparem, eu quero convidar vocês agora para fazermos uma oração, ok? Eu vou orar aqui, que eu vou já passar para o pastor Felipe, cadê ele? Deixa eu
dar um alô para ele aqui. Paz do Senhor, pastor Felipe. Paz do Senhor, querido. Tá dando para ouvir direitinho? Sim, estamos ouvindo bem. Graças a Deus. Então, o pastor Felipe já está pronto, já está com o quadro pronto, um quadro didático. Se acaso, durante a reunião, a live ficar um pouco embaçado o quadro, não se preocupem, que nós vamos tirar a foto em alta resolução e vamos mandar para vocês, tá bom? No WhatsApp, por e-mail, de alguma forma a gente vai mandar para vocês. Tá Hoje bom? a imagem parece estar bem melhor, né, Codó? Sim, tá bem mais visível, tá bem mais, aparentemente tá bem mais nítida, né, a imagem. Então, meus queridos, eu vou orar rapidinho aqui para a gente introduzir, e aí em seguida eu vou passar para o pastor Felipe, e aí ele vai começar a introduzir. Eu quero convidar você a fechar o seu olho, para que nós oremos ao Senhor, tá bom? Senhor Deus querido, bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque tu és santo, e nós te adoramos nessa tarde, Senhor. Queremos entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração a ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale no mais profundo do coração de todos os irmãos que assistirem essa live, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Deus querido, que o Senhor revele os mistérios do seu coração para o coração dos irmãos que estão assistindo essa live. Para os irmãos que estão dedicando tempo, que abriram mão de outras coisas do mundo para dedicarem tempo a este momento especial. Senhor querido, amado, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale de uma maneira muito especial, Senhor, ao coração de cada um de nós, através da ministração desse estudo de hoje, Senhor, que será ministrado pelo pastor Felipe. Senhor querido, inspira o pastor Felipe, Senhor, para que ele fale, Deus querido, de uma maneira mais didática possível, para que possamos absorver o melhor dessa carta, Senhor, nessa tarde. Esteja conosco nessa tarde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Pastor Felipe, agora é com o senhor aí, meu irmão. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela paciência dos irmãos em estarem num dia como esse, um dia que muitas pessoas estão dedicando o seu tempo, priorizando assistir um jogo da seleção brasileira. Mas você que está aqui nesse momento, você está cumprindo o que Jesus falou, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, nossa mente tem que estar pensando nas coisas que são de cima. Eu queria mostrar para vocês alguma coisa que eu fiz aqui. Esse aqui, ó, é a carta aos Gálatas, tá certo? Dá para ver aí? Tudo isso aqui eu imprimi, porque uma carta ela tem que ser lida assim. Ela tem início, tem meio e tem fim. Por não conseguir, tá aqui, ó, toda ela. Por não conseguir entender que a carta ela é escrita dessa forma, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Eles acabam picando, lê um pedaço e formam uma doutrina em cima daquilo. É por isso que muitos problemas têm sido criados na Epístola aos Romanos, por exemplo. É uma epístola riquíssima. Se fosse imprimir, ela daria muito mais do que esse aqui, ó. Né? Aqui, ó. Essa de Gálatas só tem 6 capítulos, Romanos tem 16, pensa bem, mas tem que ser lida do início ao fim, senão não se compreende o que está sendo dito ali. Essa carta de hoje é pequenininha, maravilhosa, riquíssima, e ela é casada com a primeira parte da Epístola aos Romanos, ou seja, você vai perceber que a Epístola aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo está tratando do mesmo tema que ele está tratando aqui em Gálatas, tá ok? Nós vamos perceber isso hoje. Deixa eu colocar aqui. Nós já vamos passar para o quadro. O porquê da necessidade desse quadro. Se você leu Gálatas essa semana, ou se você vai ler depois dessa live, vai ficar muito claro, depois do estudo, tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Então, desde já, se você puder tirar um print dessa tela, vai ser muito bom para você. Tá ok? Então, vou deixar aqui para você tirar um print rapidinho. Tá ok? E hoje ficou bem melhor a imagem, né? E nós vamos começar a explicar um pouco. Aqui nós temos um período de Abraão, tá? Abraão foi chamado, você vai ver que Abraão foi chamado,
E pela fé, a Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu, indo para um lugar onde que ele chegaria, sem saber para onde ia. Isso está escrito em Hebreus 11, ok? Pela fé, ele agiu. Abraão vai receber depois uma promessa de Deus. Essa promessa, tá ok? Ele também acredita nessa promessa. Essa promessa fala que de Abraão, do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas no seu descendente, no singular. Você já está vendo aqui quem é o descendente, que é Cristo Jesus. Então, essa promessa vem lá de Abraão, passa por aqui e vai chegar aqui, em Jesus. Tudo bem? Você precisa entender isso aqui que eu fiz. Ó. A promessa sai de Abraão e passa todo esse período, porque a promessa apontava para Cristo Jesus. Tudo bem. Nós vamos entender o que acontece por aqui, ó, até chegar a Cristo. Porque a promessa passa assim, mas no meio do caminho tem algumas coisas que acontecem. E por que isso acontece? Qual o propósito? Tudo bem? Vamos lá. Abraão é chamado, pela fé ele obedece, depois ele recebe uma promessa. Essa promessa, que ele teria um filho, ela vai acontecer o que com essa promessa? Lembra que Sara, né, qual a promessa tinha apontado para ela, o que ela faz? Ela vai dar Agar, a sua escrava egípcia, para que Abraão tivesse filhos por meio dela, né? E aí nasce Ismael. Ismael não era filho da promessa. Ismael era filho segundo a carne. Deixa eu escrever aqui, para você já associar. Aqui é carne. Carne. Ok? É isso que Paulo vai explicar. Mas quem era o filho da promessa? Isaac. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Promessa. Tá ok? E quando falamos de promessa, nós estamos falando de espírito, tá? Não vou escrever aí não, que vai ficar muito pequenininho, né? Vamos lá. Então, Isaac... Opa. Isaac é filho da promessa. Ele é o filho a qual a promessa apontava para ele. Ou seja, por meio de Isaac, nasceria lá na frente esse rapaz aqui, Cristo. Não é isso? O que acontece com Isaac? Nós vamos ver. Ismael, filho de Agar. Depois, o que acontece? Deus vai instituir para Abraão a circuncisão, onde Abraão vai ser circuncidado e o seu filho Ismael vai ser circuncidado com 15 anos de idade. É por isso que Flávio José diz que no tempo dele, os árabes eram circuncidados aos 15 anos. Isaac nasce, vai ser circuncidado ao 8º dia, por isso Jesus vai ser circuncidado ao 8º dia, sobre a lei, ok? Isaac, filho de Sara, filho da promessa. Depois, mais tarde, Deus vai falar com Abraão assim, olha, que deveria separar, né? Abraão separa Isaac de Ismael. Por quê? Você vai ver isso em Gálatas 4. Se você não viu esse estudo, chama-se Sara e Agar, tá ok? Tem aqui no curso bíblico online um estudo completo sobre isso, de Gálatas 4. Não vai dar tempo de dedicar tudo isso hoje, mas esse vídeo está especial. E aí fala sobre Sara e Agar, a separação desses dois filhos. Por quê? Porque de forma alguma o filho da escrava herdará com o filho da livre, que é Sara, certo? E aí, então, Deus pede o sacrifício do filho único, filho unigênito de Abraão. Por que ele chama de filho único, sendo que ele tinha Ismael? Porque o filho a qual a promessa apontava era Isaac, tá certo? Então, Isaac, ele vai ser sacrificado. Eu fiz uma cruzinha pequenininha aqui para você já ligar com a cruz de Jesus, tá ok? Você vai ligar esse evento aqui, ó. O filho único de Abraão está conectado com o filho unigênito de Deus. Por isso que a promessa, ela passa por cima. Por isso que ela chega ali, em Cristo Jesus. E aí, todos somos herdeiros dessa promessa pela fé em Cristo Jesus. É disso que a carta aos Gálatas está tratando. Porém, a Bíblia fala que todos na casa de Abraão deveriam ser circuncidados. Essa questão ela vai entrar aqui na lei, ok? Então, ó, a Bíblia fala que 430 anos depois da promessa, né, um período aqui, vai acontecer o quê? Vai chegar a lei, que ela é constituída pelos 10 mandamentos. Se você não entender isso que eu estou falando,
fizemos um vídeo na semana passada que se chama Os 10 Mandamentos no Novo Testamento. Lá você vai entender claramente essas questões. E também tem o tabernáculo que foi dado. São aqueles acréscimos na lei. Esse tabernáculo apontava para Jesus. Para que serve isso? Paulo vai explicar por quê na carta aos Gálatas. Por que surgiu todas essas coisas aqui? Para chegar até Jesus. Todas essas pessoas, até Cristo, estavam sob a lei, ou debaixo da lei. A expressão é a mesma, só que em Romanos e em Gálatas, às vezes, as traduções vão trocar debaixo da lei e sob a lei alternadamente. Mas a palavra hiponomos, ou seja, debaixo da lei, né? Paulo vai explicar essas coisas. O que tinha aqui em relação ao tabernáculo? Dias, meses, tempos determinados de festas, e ano. Quando falar tempos, lê-se festas, ok? E anos. Nós vamos ver várias referências sobre isso aqui, ó, ok? E aí, quando nós vamos chegar no tempo em que Paulo está narrando todos os eventos em Gálatas, ele está aqui em Cristo, que é o descendente a qual a promessa apontava. E aí, Gálatas 3,16, ele vai dizer o seguinte, abre aí sua Bíblia, Gálatas 3,16. Ele fala que as promessas eram relacionadas ao descendente de Abraão. Não fala aos descendentes, como se falando de muitos, como se estivesse falando de todo o povo de Israel, por exemplo. Infelizmente, há algumas pessoas que tentam induzir as pessoas a pensarem que a nação, o povo de Israel e até a terra de Israel tem um papel fundamental na redenção da humanidade. Irmãos, isso é heresia. O Redentor é o descendente que é Cristo. E é para cá que Paulo está apontando. Não fala de descendentes como se falando de uma multidão de pessoas. É o descendente, a promessa que Deus fez a Abraão, de que da sua descendência singular nasceria um, a qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, todas as nações, todos os gentios, todos os povos. Esse descendente é Cristo. Tudo bem? Olha que coisa linda. Agora nós vamos pegar a Epístola aos Gálatas. Tudo bem? Abra sua Bíblia, a gente vai ler ponto a ponto. Ó, que coisa chique. Primeiro, Paulo começa fazendo uma introdução, né? Então, vamos lá. Você está ouvindo alguns estouros aí? É por causa da Copa do Mundo que está tendo nesse momento, né? O Brasil está jogando e o mundo está se alegrando com as coisas passageiras. Eu me lembro quando Jesus fala assim que o evangelho foi plantado em terra boa, em terra onde tinha espinhos. Aqui tinha espinhos e o que aconteceu? Ela não produziu muito, por quê? Porque ela estava preocupada com as coisas dessa vida, né? Com as riquezas, com os deleites da vida. E nós estamos aqui dedicando tempo ao Senhor e que Deus abençoe você por isso. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é o ponto fundamental da fé de Abraão. Não é à toa que Paulo fala em 1 Coríntios 15 que se a ressurreição, nós não cremos na ressurreição, a nossa fé não vale nada. A ressurreição é o ponto principal da fé de Abraão, por quê? Porque a fé de Abraão foi suficiente para crer que Deus ressuscitaria aqui o seu filho dentre os mortos. Então, em figura, quando Abraão crê na ressurreição do seu filho, na verdade, ele está crendo na ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a fé que justifica. Tá ok? Então, ele fala, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui acabou o início da introdução da carta. Ele já deu até o amém. Agora ele começa a pegar pesado. Maravilho-me. Mas essa maravilha, eu estou assustado, eu estou assombrado. De que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou assustado que, de repente, vocês passaram tão rápido do evangelho puro, que chamam vocês para a graça, para um outro evangelho. Aí ele fala, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Estavam pregando ainda o evangelho, Paulo diz que ele se fez de judeu para ganhar o judeu. Agora o que estava acontecendo, alguns judeus estavam se fazendo de cristãos para ganhar os cristãos, entende? E fazer eles voltarem para trás, para aqui, ok? Mas ainda que nós mesmos, Paulo fala, se a gente mudar de ideia, pregar outra coisa, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, claro que Paulo está dizendo esse anjo do céu, é porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, se eles vissem um anjo do céu, não era um anjo do céu pregando o evangelho, né? Aí ele fala, se nós mesmos, ou até um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que nós já vos temos anunciado, seja anatema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês receberam, seja anátema, seja maldito, amaldiçoa ele. O evangelho foi anunciado a Abraão e chega em Cristo. Ele vai explicar isso. Aí Paulo fala, eu busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Você acha que eu estou pregando o evangelho para agradar as pessoas? Para que o judeu venha gostar de mim? É isso que ele está dizendo. Você acha que eu estou pregando o evangelho de uma forma que eu fico maquiando as coisas? Não, eu estou sendo claro, não estou querendo agradar as pessoas, nem desagradar. Ele tinha um compromisso com a verdade. Aí ele fala, se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Agora ele faz a defesa do seu apostolado. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é de homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus aparece para ele lá no caminho de Damasco? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Antigamente, Paulo estava no judaísmo. Agora ele não está no judaísmo messiânico, mas ele está no messianismo, no cristianismo. A conduta dele no judaísmo já foi. Aí ele fala, como de sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus. Ele não está dizendo, eu perseguia o judaísmo messiânico. Não. Ele está falando, eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, eu excedia, ou eu superava, em judaísmo, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue. Interessante que carne ou sangue está muito conectado com a questão do DNA, da descendência dos seus antepassados. Nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim já eram apóstolos. Ele não foi para Jerusalém. Ele não foi buscar simplesmente agradar homens. Ele não foi simplesmente lá receber autorização de Pedro, Tiago e João, embora ele precisasse disso. Primeira coisa que ele fez foi se reservar com Deus. Então ele fala, mas antes parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele está explicando a sua trajetória. Ficou com Pedro 15 dias. Criou um laço de amizade. E não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. As pessoas das cidades em volta de Jerusalém e da Judéia não conheciam Paulo de vista, mas já ouviam falar dele. Aí ele fala que estavam em Cristo, né? Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já vos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então, Paulo, que antes ele perseguia vocês, agora ele está anunciando a fé. E o que a igreja fazia? E glorificavam a Deus a respeito de mim. Certo? Vamos para o próximo capítulo. Aí ele diz assim, depois, passados os 14 anos,